Boa noite, graça e paz. Boa noite, pessoal, graça e paz. Vamos hoje para a nossa 17ª live. Exato, vamos ver que se conectou no Instagram. Entrou? Acho que sim, deu certo, estamos ao vivo. No Face também tudo certo. Esperar o pessoal entrar para dar um feedback pra gente. Larissa, boa noite, graça e paz. Larissa tem nos acompanhado, acho que desde o começo. Desde quando começou no Facebook. Boa noite, ela respondeu pelo Face, tá tudo ok. Larissa, tá tudo certo? A imagem, o som, tá dando pra entender? O Anjão entrou ali também, logo a foto dos dois? Eu acho que é o Anjão. Anjão, tá tudo certo? O som, a imagem? Saudades também, Larissa. Tá tudo ok no Facebook. Esperar aí ver se o pessoal já entra no Instagram também pra gente poder começar, né? Ver se tá tudo ok, porque às vezes a tecnologia deixa a gente na mão, né? Sim. Igual ontem fazendo a live com o Fábio. Nossa, que sufoco que foi. Não sei se foi muita interferência, tava tendo muitas lives. Né? E agora também no Facebook, tá tendo muita live. Então, no Face não, no Instagram. Tomara que dê tudo certo. Sim. Nós não tenhamos nenhum problema aí tecnológico. Qualquer coisa a Emily ajuda a gente. É mesmo. A Emily que é expert em todas essas coisas. Tá certo, Angel, não ok ele também no Facebook. Podemos ir começando. Sim, a gente pode ir fazendo acho que um feedback, né? De tudo que a gente tem falado já. Foram tantos assuntos desde as primeiras lives em que a gente foi falando mesmo dessa realidade, né? Dentro de casa. Boa noite. É o Ney. Ney também tem acompanhado a gente pelo Instagram. Direto também, né, Ney? Olá, abençoe. Seja bem-vindo. E depois, nessas lives em que a gente foi se aprofundando mais, né, nessa reflexão de quem nós somos, falando do medo, falando da fé, falando também desse tempo que revela tantas coisas pra gente nos detalhes, né, nas coisas simples, de perceber mesmo o que Deus tem a nos mostrar de novo agora, né, que pode acrescentar na nossa vida. Também eu falava com o Ângelo, né, na última live, de como Jesus ele nos dá a capacidade de viver uma verdade, né, de não se enganar com tantas coisas que a gente vê no mundo, com tantas coisas que nos distraem daquilo que nós somos verdadeiramente. Exatamente, a gente corre o risco de toda essa realidade que a gente está vivendo, da gente se perder. Então tudo aquilo que a gente já foi construindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, sejam os erros, sejam os acertos, sejam as vitórias, a derrota, enfim, tudo que a gente passou faz parte da nossa história, nos formou, foi necessário para que nós chegássemos até aqui. E nós corremos o risco de agora, por conta dessa realidade difícil, perder todo o nosso aprendizado, ou então de regredir, né, de voltar assim para trás, se desequilibrar. Então é importante a gente manter aí uma fé viva no Cristo ressuscitado, é importante a gente continuar construindo e formando a nossa vida sobre essa rocha que é Jesus Cristo, para que a gente consiga ultrapassar todos esses obstáculos, se tornando pessoas melhores. Sim. E não regredindo, né? E ainda mais que a gente viveu boa parte desse tempo na quaresma, né? Então, percebendo toda essa entrega do Cristo por nós, que passou por tantas coisas, nos ensinou tantas coisas, mas cumpriu a sua missão na cruz para poder nos salvar. Então, acho que essa experiência ainda mais profunda nos aproximou mais de Deus, né? De alguma forma. Com certeza.
Se a gente conseguiu interiorizar tudo isso, se a gente conseguiu assim meditar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa história, com certeza foi uma quaresma muito propícia para que a gente pudesse se alimentar. A gente está vendo aí o evangelho durante essa semana, falando muito disso, Jesus o alimento, o pão da vida. Então acho que a gente conseguiu, se todos nós conseguimos assim se aprofundar nessa experiência, a gente está sendo aí alimentado pela esperança, pela fé, pela força, e para que a gente, como a Emily colocou, né, fazer a diferença. Sim, também colocou ali. Foi tão difícil de enxergar os comentários, nem com óculos. A Daya entrou também no Instagram. E hoje, gente, para poder dar continuidade, né, às nossas lives, a gente falava também na última live sobre como permanecer em Deus. Porque a gente tem conversado muito sobre essa presença, esse cuidado, esse amor de Deus, mas diante dos desafios a gente tende, como a gente comentava aqui, a se desequilibrar. Então, como permanecer? E hoje a gente queria falar de acho que das consequências, né, desse permanecer, que é a experiência com a força que Deus nos dá. Uma força que está dentro de nós, está dentro de cada ser humano, e que quanto mais a gente se aproxima de Deus, né, quanto mais a gente tem essa intimidade com Ele, a gente consegue experimentar dessa força. O ser humano, criado por Deus, ele já, na sua concepção, Deus já nos deu uma força. E basta a gente olhar para a vida de Jesus que a gente vai ver a força que nós temos. A força que todo ser humano tem de enfrentamento, de enfrentar as situações difíceis, de conseguir passar pelo sofrimento de uma maneira equilibrada, de uma maneira assim, de encontrar um sentido em meio a todas as dificuldades, em meio à nossa dor. Uma força que nos vê, a gente pode perceber na vida de Maria também, que diante de um momento de muita dor, ela conseguiu ficar em pé. Maria, ela permaneceu em pé, vendo seu filho sendo crucificado. Tamanha dor que essa mulher passou, mas ela estava ali, de pé, para mostrar que todos nós, seres humanos, podemos sim ficar de pé diante das dificuldades da nossa vida, que nós temos uma força que nos é dada por Deus. Deus dá força pra gente. Deus, em momento algum, Ele não vai tirar os nossos problemas. Deus não vai tirar, não vai assim, enquanto nós estivermos nessa vida, nós não vamos estar imunes, né? Dos problemas, das dificuldades, mas pode ter certeza que Deus vai nos fortalecer. E a prova disso também, eu gosto muito, nós gostamos muito, né, comunidade, todo católico deve fazer essa experiência, gente, de olhar muito para a vida dos santos. Sim. Porque assim, hoje a gente olha assim, nossa, tal pessoa é santa, a gente reza, a gente pede a intercessão deles, mas assim, ao longo da vida deles, eles não sabiam que eles iriam ser santos, mas no coração deles existe uma vontade, uma sede de ser de Deus. E esse ser de Deus era, na verdade, o desejo de fazer a diferença, de fazer algo para a sociedade. Eu vejo assim, não adianta a gente só reclamar, levantar bandeira disso, bandeira daquilo, gritar e fazer barulho. Nós precisamos fazer algo. E Deus nos deu uma missão, Deus te deu uma oportunidade para você fazer algo diferente no seu serviço, o emprego que você está hoje. Deus está te dando a oportunidade de você fazer a diferença no seu meio. Alguém precisa de uma palavra amiga, alguém precisa de um gesto cristão. Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem na escola, na sua casa, enfim. Deus deu uma missão para todos nós, sem exceção. E aí, a gente descobrindo esse processo, a nossa missão, o que a gente pode fazer, a gente vai estar transformando o mundo. Que é o que os santos fizeram. A partir de uma vida de santidade, eles transformaram a realidade de vida, fizeram a história e continuam fazendo parte nessa história, porque a vida deles é exemplo para nós. Sim, enquanto a Bruna ia falando, eu me lembro de uma frase que ela mesma colocou em uma das lives aqui do nosso fundador, que diz que Deus não tira os nossos problemas, mas nos salva, né? Nos conduz por um caminho de salvação. E é isso que a gente contempla na vida dos santos.
Eles encontraram esse caminho de salvação no Cristo e foram seguindo por Ele, porque nele encontravam todo o sustento. E hoje, de maneira especial, a gente queria partilhar com vocês, em meio a toda aqui a nossa conversa, sobre a vida de uma santa que nós celebramos hoje na igreja, a primeira doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Santa Catarina que ouviu o chamado de Deus, né? Que compreendeu que Deus tinha uma missão específica para ela, com 7 anos de idade, uma criança, mas que na sua sensibilidade ela enxergou no Cristo a salvação, enxergou no Cristo esse amor que envolvia ela por inteiro e ela tinha essa necessidade de servir, talvez sem muito entender, né, como criança, mas ela já tinha toda essa dedicação pelo Cristo. Tinha o desejo, né, de entregar a sua vida para uma vida religiosa, mas que por conta da idade ela não podia, mas mesmo assim ela se decidiu a dedicar a sua vida de oração, a dedicar tudo aquilo que ela fazia dentro de casa ou que ela podia fazer pelos outros em serviço a Cristo, né, servindo a Deus. E mais tarde ela entrou para a ordem dominicana de São Domingos e viveu, né, a sua vida de santidade, sempre buscando essa intimidade com Deus, né, sempre sendo sustentada por esse amor que ela descobriu na infância e nunca mais abandonou. Lembrando que Santa Catarina de Sena pegou o período da peste. Sim. Né? A famosa peste bubônica. Isso. Que aterrorizou ali a Europa, acho que a parte da Ásia também, né? Sim. E que durou aí durante 10 anos, ela até ficou aquele crucifixo que o Papa Francisco usou agora na oração, foi dessa peste também, né? Onde os padres saíram com ela pelas ruas lá da Europa e a peste cessou, né? Então ela vivenciou esse período também, um período difícil, um período de dor, de muita morte, de sofrimento, de incertezas, como nós estamos vivendo. Né? Mas com uma confiança em Deus santa, né? Uma santa confiança. Porque vai contar na história que ela tinha o desejo de servir aqueles que estavam sofrendo, né? Como se estivesse servindo o próprio Cristo. Ela era impulsionada por esse desejo de se doar, e, portanto ela não tinha medo, não tinha esse pânico, né? Ela era envolvida mesmo pelo amor, pela doação, né? Pela caridade. Hoje até postei aí nas redes sociais uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade. A frase que ela era doutora da igreja, então ela tinha uma sabedoria, ela se tornou, né, doutora da igreja depois que ela se tornou santa. O Papa deu a ela esse título, porque ela tinha uma sabedoria, ela falava assim as palavras certas, tão nova, tão jovem. Santa Teresa morreu com Santa Catarina. Santa Catarina morreu com 33 anos, morreu jovem, nova, mas fez assim grandes coisas. Na simplicidade de uma jovem que descobriu a sua vocação aos 7 anos. E ela tinha uma sabedoria que as pessoas iam até ela para querer ouvi-la, para pedir conselhos, para ouvir o que ela tinha a dizer, tamanha sabedoria. Dizem que mulher fala muito, né? E às vezes coisas desnecessárias. Santa Catarina conseguiu usar desse dom de falar para o bem. Conseguiu usar aí do seu dom, porque não é falar muito, a gente tem o dom de comunicar. Então ela conseguiu se tornar uma grande comunicadora do Evangelho de Jesus Cristo. E um dom por graça de Deus, porque ela era analfabeta, né? Então era uma graça mesmo que ela tinha de aconselhar as pessoas, né? De poder anunciar o Evangelho com a sua vida. Eu comentei com vocês a frase que eu compartilhei hoje, eu queria partilhar com vocês também, que diz assim: a providência divina jamais falta ao homem em nada, sob a condição de que ele o aceite. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que Deus, ele sempre vai providenciar o necessário na vida do ser humano.
e que não vai nos faltar nada, desde que nós creiamos nele. Por que tem esse desde, né? Por que tem esse sobre? Por que tem talvez uma condição? Se Deus nos ama de forma gratuita, de forma assim, incondicional e sem condições, na verdade. Porque se a gente não acreditar em Deus, se a gente não colocar a nossa confiança em Deus, como que a gente vai conseguir perceber a providência e o cuidado dele em nossa vida? Aí a gente vai viver uma vida muito humanizada, muito sobre matéria, tudo poupado assim na matéria, e a matéria acaba. A matéria uma hora passa. Então se a gente conseguir viver a nossa vida somente na matéria, naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode experimentar, a gente vai viver uma vida muito rasa. Agora, quando a gente aceita esse chamado de Deus na nossa vida, quando a gente aceita que Deus é o nosso Salvador, pode ter certeza que Ele vai providenciar tudo o que você precisa para ser feliz. Talvez não tudo o que você queira, porque às vezes a gente quer demais, quer coisas desnecessárias, quer situações assim, quer coisas para hoje, para ontem, e Deus, Ele sabe a hora certa de intervir em nossa vida. Mas o cuidado de Deus não cessa jamais. Então, da mesma forma que Santa Catarina de Siena fala dessa providência de Deus naquela época, isso serve para nós hoje também. Sim. Para que a gente possa ter essa certeza de que Deus está cuidando da nossa história, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu serviço, Deus está cuidando de todas as situações. Ainda que aconteça, a gente tem ouvido assim muitas pessoas partilhando, olha, eu perdi meu emprego, eu fui mandada embora. E a gente entende que é uma situação muito delicada, que não tá fácil, que é preocupante, não só a questão da doença, mas toda essa questão econômica também. Quantos pais de família, quantas famílias sofrendo com isso. Mas vamos confiar na providência de Deus. Vamos aí usar da nossa criatividade, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, fazer aquilo que dá pra gente fazer, correr atrás da maneira que dá pra gente correr e não se desesperar, mas de clamar mesmo ao Senhor que nos ajude nesse momento difícil, na certeza de que Ele é o pastor que nos conduz e de que nada vai nos faltar. Falar da divina providência vai me lembrando assim de que nós precisamos ficar com o essencial, né? Eu tenho aprendido isso, percebido isso na minha vida durante essa quarentena, mas também no que está acontecendo lá fora. Primeiro, para mim, né, diante de toda a agitação, eu percebi que eu precisava ficar com o essencial, como se estivesse filtrando, né, os sentimentos, filtrando as situações para que eu não me perdesse, para que eu não me desequilibrasse, mas para que eu continuasse em sintonia com Deus, para que eu conseguisse perceber o valor das coisas que estão à minha volta nesse momento. E lá fora tem acontecido a mesma coisa. Por mais que a gente veja tantas notícias ruins e tantas coisas tristes acontecendo, as pessoas têm se dedicado ao essencial, de cuidar uns dos outros, de cuidar dos mais necessitados, de cuidar dos idosos, os médicos e enfermeiros se dedicando aos doentes com a sua própria vida. Então, esse tempo tem feito isso, né? Tem mostrado que aquilo que é essencial não nos falta. A força é para aqueles que têm trabalhado tanto lá fora, diante de todo esse caos. E para nós que estamos dentro de casa, não há motivo para nos desesperar, porque o essencial está conosco, né? Deus está em nós e está conosco, então a gente não precisa ter medo. Até a gente colocou como tema para hoje a força que Deus nos dá. E eu quero dizer para você e te encorajar para que você olhe para dentro do seu coração, para que você olhe para a sua história e perceba a força que você tem. Fica de pé diante das situações difíceis. Não se deixe desanimar. Não entregue a sua alma ao desânimo. Não entregue a sua vida à tristeza. Não se deixe levar pela tristeza. É tão triste quando a gente deixa a nossa vida se perder na tristeza, quando a gente vai perdendo o sentido da nossa vida. Fica de pé como Nossa Senhora ficou, porque tudo vai passar.
E a providência de Deus vai nos dar a força necessária para cada situação. Eu acho tão bonito quando a gente consegue perceber essa força de Deus no nosso dia a dia de uma maneira tão simples. E na nossa vida, na nossa história e na vida de algumas pessoas. Nós temos um casal que por muito tempo já nos ajuda, benfeitor da comunidade, sócio, uma graça. Com certeza ele já tem mais de 70 anos, né? Sim. Com certeza. E assim, esse senhor é de uma alegria imensurável. Assim, contagiante. Tudo ele faz piada. Nossa, vive a vida assim com uma leveza, né? De quem aprendeu com os erros, com os acertos e que descobriu o caminho para ser feliz. E a Karina esteve visitando eles, né? Sim. E nem parece que eles são, como fala, do grupo de risco. É mesmo. Eu contava pra Bruna, né, que diferença, porque realmente, né, algumas pessoas têm sentido de uma forma mais Gritante. Tem sentido um medo maior, tem sentido uma solidão, uma falta maior. E é natural, a gente só não pode se desesperar. Mas quando eu cheguei na casa deles e a gente conversava, né, eles pra dentro do portão e eu do portão pra fora, mas uma conversa muito gostosa e eles falando das coisas com uma calma, com um respeito pelo momento, se cuidando dentro de casa, mas eu percebi assim, a segurança de quem sabe quem eles são, de quem confia em Deus, de quem construiu mesmo um alicerce para a própria vida e que não desistiu de viver. Eles são senhores de idade, mas eles vivem a vida intensamente. Eles viveram até aqui, estão passando por esse momento difícil e têm expectativa, têm esperança para o que há de vir. E rezam pelas outras pessoas, cuidam um do outro, né? É um casal sem filhos, então eles vivem juntos e cuidam um do outro, vivem a sua fé da maneira mais profunda possível, né? Na necessidade desse momento, mas não se desesperam, porque tem esse sustento, esse alicerce da fé e de tudo o que eles descobriram sobre si mesmo nessa caminhada de experiência com Deus mesmo. E para eles, o essencial é a Eucaristia, porque é um casal que vai à missa diariamente. Todos os dias eles estão na missa. E nem isso, que é tão essencial para eles, não está sendo um sinal de abatimento, assim, de tristeza total. Eles conseguiram entender o momento e encontraram Cristo nessa situação. Encontram Cristo a partir da comunhão espiritual. Isso que é essa força que nós queremos hoje refletir com vocês, de quem consegue depositar uma vida e uma confiança em Deus e fazer desse momento algo de crescimento, algo assim para a gente descobrir essa força que talvez a gente está aguardando há muito tempo, algo para nos impulsionar a continuar. Claro que muitas vezes, por exemplo, eu assim ontem estava assistindo eu assisto pouco jornal, não gosto de ficar o dia inteiro vendo as notícias, porque isso acaba também gerando um certo medo desnecessário. Mas é bom a gente assistir para estar por dentro, né? E quando eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, nossa, o que vai ser, né? Quando que isso vai acabar? E como vai acabar? Mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar para tudo isso e buscar uma sensibilidade. O que eu posso fazer para ajudar aqueles que estão perto de mim? O que eu posso fazer para eu melhorar como mulher, como consagrada, como missionária? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão longe? Então vamos buscar assim, o que eu posso ser, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor e ajudar também os outros a serem pessoas melhores. O que a gente quer partilhar aqui é que todas essas questões, tudo isso que a gente se pergunta e coloca aqui na live para vocês, precisa dessa força para ser sustentado. Senão a gente olha para tantas coisas e acha que está sendo exigido, né, a fazer tudo isso e não sabe por onde começar, não consegue enxergar uma luz. Mas quando a gente encontra essa força, tudo se torna mais claro. É mais fácil da gente perceber as oportunidades, os sinais de Deus no nosso dia a dia de um jeito muito simples. Enquanto a gente se preparava para essa live, para essa reflexão, eu me lembrava daquela passagem que Jesus fala sobre a rocha,
daqueles que constroem a sua casa na rocha. E eu gostaria de partilhar com vocês sobre essa passagem hoje. Então, ó, se o pessoal aí da comunidade, meus irmãos, coloquem aí, por favor, tanto no Instagram quanto no Face. Tá no Evangelho de São Mateus, Mateus 7, do 24 ao 27. Então, Mateus 7, do 24 ao 27. Porque depois você procura na sua Bíblia essa passagem e faça uma reflexão para que Deus possa te ajudar naquilo que hoje você está passando. Talvez a gente nem conheça todas as pessoas que estão assistindo, mas assim, eu sei que você deve estar passando por algo nesse momento. São muitos os sentimentos, mas buscar na palavra de Deus também um conforto, isso nos ajuda, isso faz crescer, isso faz com que a gente encontre essa força que nós estamos partilhando. Então, Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim: Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, se nós começarmos a construir a nossa casa, a casa do nosso coração, a casa da nossa história, a casa da nossa vida em Deus, não vai haver nada que vá nos destruir. Pode vir as coisas exteriores, porque isso acontece, mas elas não serão mais fortes do que aquilo que nós estamos construindo no nosso interior. Porque Deus se faz presente no nosso interior. Santa Teresa d'Ávila nos ensina muito isso no livro Castelo Interior. A olhar para a nossa vida interior e encontrar esse Deus que nos deu a vida, esse Deus que nos criou, esse Deus que está no meio de nós, o Deus Emanuel. Isso que é importante nesse momento que nós estamos vivendo, de grandes tempestades, de grandes dificuldades, de encontrar em Deus essa rocha, esse firmamento. Falando de construção, o Anjão seria bem melhor, né, pra estar falando, viu, Anjão? A gente que não mexe com construção, a gente não entende nada. Do resultado. A gente vê e dá palpite, né, como ele fala. Vocês mulheres, vocês acham que vocês são engenheiras, né, dá palpite sem entender nada. A gente só fica dando palpite. Entender mesmo a gente não entende. Mas de alicerce eu entendo. Sim. Eu sei que um alicerce, antes de construir qualquer casa, ele tem que ser forte, tem que ser resistente, tem que ser bem feito. Então qualquer pessoa que está construindo a casa, acho que o Ney está vivendo esse processo, né, de construção de casa, a gente sabe que tudo tem que ser muito planejado. A gente está vendo aí, a gente vai acompanhando todo esse processo na nossa sede, a construção da nossa sede, tudo que tem que planejar antes, o que a gente vai fazer, o que nós vamos priorizar, e tudo nos mínimos detalhes. Não dá para construir nada assim sem planejamento. Tem que pensar, tem que fazer orçamento, tem que correr atrás. Então tudo é muito detalhado quando se fala em construção. Tudo a gente tem que pensar, tudo tem que ser feito muito bem feito. Não dá para fazer sozinho. A gente depende de pessoas que entendem desse assunto, a gente precisa de ajuda. E assim é a nossa vida. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos contar uns com os outros. Não é tempo de criar discórdia, não é tempo de criar divisão, não é tempo da gente ficar criando mais problemas. É tempo da gente buscar essa união. É tempo da gente ajudar, é tempo de solidariedade. Não só, é claro que esses valores que nós estamos falando não é só para esse momento. São valores que a gente precisa, independente se tem uma pandemia ou não, nós precisamos carregar isso para a nossa vida. E o ser humano, ele se torna melhor quando ele descobre os valores que ele tem.
Quando você é solidário, quando você ajuda o próximo, quando você ama, quando você perdoa, você está sendo beneficiado por isso também. Até mesmo essa questão da solidariedade, né? Fico pensando, apesar da gente ser convidado a um isolamento social, nós estamos mais próximos daqueles que convivem de fato conosco, daqueles que sabem da nossa intimidade. Então, é a maior oportunidade de ser solidário com aqueles que nos conhecem e que precisam muito de nós. E aí a gente vai enraizando coisas boas na nossa vida. A gente vai construindo, porque o ser humano, ele precisa ir aprendendo. Hoje eu compartilhava com a Karina e eu falo assim, olha, a gente não nasce aprendendo tudo. Por exemplo, faz 9 anos que eu sou consagrada à vida da comunidade, 9 anos que eu moro aqui na comunidade. E muitas coisas eu preciso aprender. O meu sim para Deus precisa ser todos os dias. Todos os dias eu acordo querendo fazer a vontade de Deus. Todos os dias eu acordo querendo aprender o que é ser consagrado, o que é ser missionário, o que Deus espera de mim enquanto alicerce. Para quem que eu preciso dar esse suporte? Aonde que eu preciso ser alicerce? Então a nossa vida é assim, é você querer acordar e descobrir o que você pode fazer de melhor. Sim. O que você pode ser, né, para o outro. E até hoje de manhã eu ouvia num programa da Canção Nova, no Sorrindo para a Vida, uma das missionárias partilhando assim. Porque eu sempre ouvi assim, que tudo na nossa vida é decisão. E me chamou a atenção uma vez que eu ouvi assim, somos nós quem decidimos, né? Abrir os olhos, se levantar e começar o nosso dia. Mas ela falava assim, do momento em que nós acordamos, né? Acordamos para a vida, é Deus nos chamando, é Deus nos convidando a uma experiência. Por mais que às vezes a gente acorde meio com sono, meio mal-humorado, é Deus quem nos chama a uma experiência junto com Ele. E seguindo essa passagem, a gente vai ver o inverso, daqueles que não conseguem construir a casa na rocha, daqueles que não conseguem construir a sua vida, a sua identidade sob a perspectiva da fé, daqueles que não conseguem encontrar essa força em Deus. Gente, aí qualquer problema, qualquer situação, e quando eu digo qualquer, não é menosprezando, porque aquilo que muitas vezes a gente sempre fala aqui na comunidade, de repente a Karina passa por uma situação que pra mim não é tão difícil assim, mas ela tá dentro da situação e ela sabe o que é difícil pra ela. E o inverso, de repente eu passo por uma situação que pra ela, nossa, mas você tá sofrendo por causa disso, é tão fácil de resolver pra ela, agora pra mim que estou dentro da situação é difícil. Então cada um sabe daquilo que é difícil, cada um tem a sua fragilidade, suas dificuldades. Mas eu digo assim, se a gente não conseguir construir a nossa casa na rocha, se a gente não conseguir encontrar o Cristo dentro de nós, as coisas vão se tornar muito piores na nossa vida. A gente vai se tornar muito mais vulnerável. A gente vai começar a se encolher diante dos problemas e não perceber a força que Jesus nos dá. Ainda hoje também, pensando em toda essa reflexão, quando a gente percebeu assim que a gente poderia falar desse tema, da força que Deus nos dá, eu logo lembrei também daquela passagem da mulher que tinha hemorragia já há anos. Quando ela vê Jesus passando, toda uma multidão, ela vai até Jesus, toca no manto dele e ela sente que uma força saía dele. E gente, Jesus é o mesmo. Nós podemos fazer como essa mulher, de tocar em Jesus. Se você hoje está sem força, toca nele e faça essa experiência de tirar de Jesus a força que você precisa nesse exato momento. E como a gente faz essa experiência no nosso dia a dia, né, Karina? Sim, falando dessa força, até essa semana mesmo a gente partilhava sobre isso, né? Eu falava pra Bruna dessa minha experiência de crescer em meio às fragilidades por essa força que Jesus me concede. Porque, por exemplo, nós aqui sempre vamos falar, né, da vida consagrada, porque é essa vida que Deus nos chama a viver. Mas olhando aí você para a sua vida, diante das suas fragilidades, eu quando me deparo com algo que parece difícil para mim, mas ao mesmo tempo me é confiado por missão aqui na comunidade, né, Deus confia algo a mim, desde o cuidado com a nossa casa, desde as missões que nós realizamos, ou o cuidado com os nossos irmãos, né, a vida fraterna,
tudo aquilo que me é confiado, eu sempre construo uma confiança, sempre nasce uma confiança dentro de mim, por saber que Deus me escolheu para isso. E é essa força que me impulsiona, é saber que é Ele quem está confiando em mim para fazer isso. E aí eu não duvido da minha capacidade, porque eu sei que Deus está comigo. E a mesma coisa você na sua realidade. Você que é mãe, que é pai, às vezes no desafio da maternidade ou da paternidade, não tenha medo. Existe uma força providenciada por Deus dentro de você para exercer essa missão. Você que é jovem e que enfrenta hoje tantos desafios de saber o que vai ser no futuro, das suas responsabilidades, existe uma força dentro de você providenciada por Deus para que você consiga realizar isso. E é isso que eu percebo em todos os detalhes da minha vida. Diante de fragilidades, por exemplo, de insegurança e medo, eu encontro coragem a partir dessa força de Deus, que é tão real que eu não consigo recuar. E aí eu sigo em frente, né? Eu encaro aquilo que eu preciso realizar. E uma força que nos ajuda em qualquer situação, em qualquer problema mesmo. Seja umas coisas simples do dia a dia, ou seja numa situação mais difícil. Eu me lembrei aqui uma vez, um domingo, nós acordamos dispostos, assim, a gente foi à missa das 7, depois ia ter o encontro na comunidade, e tava tudo planejado para dar certo na minha cabeça. Porque às vezes eu sou muito assim, né? Eu planejo tudo. Aí de repente, ao meio desse percurso, algumas coisas não dão certo, né? Eu tenho que trabalhar com isso. E eu acordei muito bem, vamos à missa. E aí aconteceu uma situação que me tirou assim da minha normalidade, que me irritou. Aí eu fui pra missa, não consegui participar direito da missa. Quando eu voltei, falei, poxa vida, domingo, agora vai 8h30 da manhã, né? Que a gente foi tomar o café. Eu falei assim, eu vou estragar o meu dia porque uma coisa não deu certo. E ali eu ficava pensando, eu comunguei, né? Eu pedi para Jesus força, então também tenho que querer essa força. Que tem isso também. Jesus nos dá a força, mas nós precisamos querer aceitar essa força que Jesus nos dá. Como o nosso fundador fala, né? Espírito Santo, ele é parceiro, ele age em nós, mas desde que nós façamos a nossa parte também. E aí eu comecei a partilhar com a Karina, conversar sobre a situação, falar assim, quer saber? Eu não vou estragar meu domingo porque uma coisa não deu certo. Vamos prosseguir. E aí você percebe brotar dentro da sua alma a alegria de novo. O prazer em viver mais um dia. O querer experimentar o que tem de bom. Então percebe que a força de Deus, muitas vezes que nós precisamos, é isso. Essa alegria em continuar a nossa vida. Mesmo que as coisas não saiam como a gente gostaria. A força de Jesus, muitas vezes, é o nosso cansaço. Quantas vezes, por conta dos problemas, dos desafios, parece que a gente vai se encurvando, a gente vai sentindo um peso, um cansaço. E se você acorda, nossa, o despertador desperta e você fala, ai meu Deus do céu, mais um dia. Aí você já acorda de mau humor, porque não queria dormir mais, queria ter mais tempo para dormir. Mas na verdade não é nem o sono, mas é o querer se esconder. É uma força contrária, né? Uma força negativa que faz com que a gente se esconda diante das responsabilidades que nós temos da vida. Então a força que Jesus nos dá justamente é para que a gente não fuja das nossas responsabilidades, que a gente não fuja daquilo que eu preciso fazer, que a gente não fuja daquilo que a nossa fé nos proporciona. A força para você, mãe, que você precisa para continuar educando seu filho na fé, a força para que você precisa para ter paciência. Eu fico imaginando, né, hoje todo mundo dentro de casa, uma família que tem, sei lá, 3 filhos e que o marido também está em home office, todo mundo em casa, deve ser uma loucura. E aí você precisa dessa força para manter o equilíbrio, dessa força para manter a paz, e muitas vezes de dar o braço a torcer. Hoje ainda a gente conversava sobre isso, do despojamento que nós precisamos ter para viver uma vida em comum. Muitas vezes eu tenho que ceder. Não vou ter razão em tudo. É aquela coisa, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, muitas vezes eu vou ter que deixar de lado para manter uma harmonia, para manter uma paz. Tem coisas não, tem coisas vamos sentar, vamos conversar. E assim é a vida de família. E aí Jesus vai nos dando essa força para que a gente possa encontrar as soluções para os nossos problemas. Não vai fazer por nós. Ele
Ele não vai resolver por nós precisamos fazer. Mas Ele vai dando força, vai dando sabedoria e vai iluminando a nossa vida. E eu acredito que essa experiência com essa força, né, desse querer, é um diálogo de nós mesmos com Jesus. Mas não é simplesmente falado, mas quando a gente vai aderindo a isso, né? Quando a gente é sincero com Jesus. Quando a gente, como a Bruna estava falando, quando a gente não tenta esconder as situações. Ainda hoje eu lia uma homilia do Papa, não de hoje, mas em que ele falava assim que muitas vezes na vida adulta a gente tende a querer camuflar, né, aquilo que nos incomoda ou aquilo que nós mesmos fazemos de errado. A gente vai tentando esconder as situações ao invés de resolver. Até mesmo as nossas fragilidades também. A gente não se esforça para resolver as coisas, a gente vai escondendo e vai carregando. Ao contrário, por exemplo, da simplicidade de uma criança, que fala aquilo que pensa, fala aquilo que precisa, fala aquilo que ela quer e não se preocupa com quem está ouvindo, com o que as pessoas vão pensar. E eu acho que a gente precisa fazer esse exercício desse diálogo, de falar para Jesus o que está difícil,